gravando. Pode começar? Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Numencast. E esse episódio vai ser apresentado por mim, Jaqueline Sampaio, e pela Fernanda. E o podcast tem o objetivo de trazer histórias reais de mulheres que empreendem para ajudar outras mulheres a terem inspirações e também conhecer mais sobre as histórias e os desafios de cada uma. Boa noite, pessoal de casa. É uma honra conseguir trazer um pouco das nossas reuniões quinzenais aqui na CIMAN, do Núcleo da Mulher Empreendedora de Mangueirinha, para vocês, tá? É uma honra falar sobre associativismo e uma honra ainda maior receber a Kelly, que faz parte do nosso grupo e vai trazer muitos ensinamentos relacionados à contabilidade e a todos os ramos de atuação que ela tem, porque ela é uma profissional multifacetada, tá? Fica com a gente até o final, que você vai gostar muito do que a Kelly trouxe pra gente. Oi, Kelly, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Oi, Fer. Oi, Jaque. Oi, pessoal de casa. Confesso que estou nervosa. Mas é muito bom fazer parte do Numen, fazer parte da CIMAN. É algo que realmente nos desafia, mas também traz uma... Como eu posso dizer? Traz algo muito grande, uma gratidão em fazer parte e em poder contribuir, que é isso que a gente faz nas nossas reuniões e também no nosso dia a dia, uma auxiliando as outras. E o coração do associativismo como um todo, né, Kelly? Essa questão de apoio mútuo, é a gente buscar, é a gente colocar as nossas dores, muitas vezes nas reuniões, dores que eu sinto enquanto empreendedora são comuns a você, a Jaque, né? E Kelly, para a gente iniciar a nossa conversa de hoje, conte para nós, como que iniciou essa tua trajetória dentro da contabilidade? A profissão sempre fez parte da sua vontade de ser contadora ou ela te encontrou no meio do caminho? Como que foi? Nossa, olha, eu acho que fazer parte de mim faz até antes de eu nascer. Meu Deus! Mas de vontade mesmo foi algo que a vida foi trazendo, porque acho que é o que era para ser, né? Eu queria ser engenheira agrônoma. Mas tem uma conexão ali, né? Será? Eu fiz todos os vestibulares da minha vida, assim, que eu me lembro que era para ser vestibular de teste, para aprender, e até os que era realmente, ano que vem começa a faculdade, eu fiz voltado à agronomia. Passei? Nunca. Nenhum. Era um sinal, era Deus. Era um sinal. Eu ficava ali, era 40, tipo, ali na UTF. Era 40 vagas. Eu ficava, um ano eu fiquei em 46, outro ano eu fiquei em 43, e ninguém desistiu para me chamarem, gente. Não era pra ser. Indignada com isso, mas enfim. E por incrível que pareça, a minha segunda opção sempre era contabilidade. Porque você colocava mais de uma opção quando você preenchia a ficha. Sim. E a primeira opção era agronomia, né? Indo contra a minha mãe, que, como dizia ela, não trazia paz, essa profissão para uma mulher ou para mim, enfim, ela não... E ela dizia, faz outra coisa. Não, mas eu quero isso, eu dizia, faz outra coisa. Não, e foi. Aí quando eu fiz o último ali, que eu não passei, aí veio os vestibulares aqui da região, porque a agronomia era muito caro. Então eu sempre tentei na federal, porque não teria condição de eu fazer uma particular. Aí quando vem, então, não, vai ser por aqui e vamos tentar outra coisa, então. Que curso que tem nas outras, né? Passei para contabilidade em Palmas. Mas nesse meio tempo que então tá decidido, eu vou para Palmas, porque também morar sozinha minha mãe não ia me deixar. A gente morava no interior, então até para eu ir de ônibus até Palmas era contramão, porque da Canhada Funda até a Mangueirinha, enfim. Então, e lá teria alguém, porque sempre era aquilo, quem pode cuidar, né? Um cuidar do filho dos outros. A rede de apoio. A rede de apoio. E em Palmas eu tinha a tia-avó da minha mãe, estava decidido que eu ia para lá. E aí, nesse meio tempo, veio a Unilagos, para Mangueirinha. E aí, a mãe foi o alívio da vida dela, né? Tem aqui do lado de casa. E aí, eu segui o fluxo. A Bíblia diz que a obediência traz êxito. Sim. Então, como não ia ser o que eu queria, eu tava assim, eu vou fazer o que a mãe quer, então.
porque aí teria administração, artes e serviço Pedagogia. social aqui, pedagogia. E eu falei, não, eu vou... A administração pelo menos tem um leque maior, Sim. né? Eu posso depois ver o que eu vou dentro disso querer fazer. Então eu vou para a ADM. E aí fiz, amei, digo assim, que eu me encontrei. Aí eu, inclusive, quando eu estava na metade da faculdade, ali naquele período que todo mundo quer desistir, que sempre Sim. tem, né? Sim. Eu do primeiro ano até o último eu passei por isso. Eu amei. Eu falei, era isso aqui. Quando eu fui para o colégio em Pato Branco, tinha os testes vocacionais. E a agronomia não estava no meu. Que você tem mundinho. E aí sempre dava. Eu falei, olha aí, o meu teste vocacional era isso daqui. Que bom que eu tô aqui, eu pensei assim, sabe? E aí fui nessa dia, amanhã, depois você faz então, porque na minha cabeça eu já tava assim, eu vou fazer contabilidade. Sim. E aí deu aquela, eu acho que a mãe percebeu que deu aquela baixada, assim, tá bom, então eu vou pra DM. E aí, ela, depois você faz contabilidade. Eu falei, não, onde? Quem que faz duas faculdades hoje em dia, sabe? Uma já é difícil e já passa duas. Justamente, naquela época, isso, né? Muitos anos atrás, não tinha. Eu falei, quem que faz duas faculdades? Nunca, né? E aí fiz, amei. E que bom que foi assim. E realmente. E uma conectou com a outra. Exatamente. Né? Porque, pessoal, vocês vão perceber que a Kelly, vocês vão descobrir ao longo da nossa conversa aqui, você tem um pezinho ali na agronomia que você os dois pés. Ela pegou a vocação dela, juntou com o sonho e um complementou o outro. Porque se vocês olharem, pessoal, aqui no nosso copinho, tem a identidade visual da Kelly, agroconte. Então, ela é uma contadora do meio agro, né? É agrotributário. Então, ela vai explicar pra gente ao longo da nossa conversa, mas veja só. Fez a DM, curtiu, jurou que nunca ia fazer outra faculdade. Todo mundo jura isso, depois tudo com os três, né? E aí se viu fazendo a contabilidade, que tanto queria, mas tá ali com os dois pés dentro do agro, né? Onde ela pegou a contabilidade, a administração e ela juntou tudo isso para seguir o sonho que é na agronomia. Não da forma como agrônoma, mas para ajudar muitos agricultores e agrônomos na parte contábil. E faz toda a diferença. Que é algo totalmente diferenciado, porque a gente vê muito hoje em dia que os contadores trabalham de uma forma mais ampla. E você resolveu nichar a sua área de atuação para o meio rural. E como que partiu de você tomar essa decisão? Porque acaba que é algo novo também, né? Na verdade eu penso que não deveria ser. Porque, gente, os contadores quase ficam loucos, coitado, né? Mas enfim... O que me fez, não, eu vou ficar com isso aqui. Além, claro, da minha raiz, da minha vivência, né? Porque eu faço parte disso, herdei essa vocação, digamos assim, com os números, até meio sem entender, porque quando eu comecei minha vida profissional, né? Um tempo eu fui caixa no Posto Machado, e tinha um senhor que ele chegava assim, ele sempre dizia, teu pai era o melhor guarda-livro que existia. E eu não entendia, né? Eu falei, como assim? Ele, não, nossa, eu ia a cavalo levar os papéis lá para ele fazer as coisas para nós e olha, você fique muito orgulhosa. Meu Deus, como assim guarda-livro? Eu não ouvi o termo guarda-livro. Porque eu não sabia, né, também, mas meu pai era contador. Também, além de agricultor, além de todas as loucuragens que ele fazia, ele era. E eu não entendia muito quando ele falava assim. E aí, quando eu falei, peraí, porque eu conhecia o meu pai muito pelos olhos dos outros, né? Ele faleceu, eu tinha 1 ano, então eu não sabia. Eu brincava depois, quando eu fui fazer contabilidade, que eu entendi o que era aquele. Eu não sabia os livros de caixa, os livros de conta corrente, de inventário. Então, eu nem assim imaginava, né, que era. E aí, o meio rural, ele estava ali, né? Meu pai trabalhou nisso e eu cresci vendo toda a dificuldade que todos os agricultores têm e o quanto, às vezes, a deficiência por talvez eles buscarem informação ou talvez de eles terem informação, enfim, pode algumas vezes
atrapalhar e tornar ainda mais sofrida essa trajetória deles, porque eu digo que o agricultor ele tem muita fé, né? Então, toda a minha vivência eu trouxe para isso porque eu comecei a pensar assim, se você tem dor de ouvido, você vai no oftalmologista ou você vai no ortopedista? Sim. Então todo mundo tem uma especialista, né? Todo mundo tem uma especialidade. Por que eu não posso ter? Se eu gosto mais de fazer esta contabilidade, por que eu tenho que ser igual a todo mundo e fazer de tudo, né? Eu detesto as outras. Eu fiz, se precisar, eu faço, mas aquilo assim que eu vou fazer com leveza e que vai fluir é o rural. Viu? E nicho, gente, se você é profissional e ainda não nichou, o dia que você nichar, meu amigo, você vai perceber o alívio, né? É maravilhoso. E a leveza que você vai ter em fazer o que você gosta. Em buscar principalmente o conhecimento naquilo ali. Porque senão você... Realmente a gente fica... É muita... Principalmente em contabilidade. É muita lei, é muita regra, é muita normativa saindo cada pouco. É o governo mudando isso, mudando aquilo agora. Mais ainda com a reforma tributária. Então eu fico pensando assim, se do rural eu já tô assim... com os cabelos em pé. Pensa se eu tivesse que aprender mais do simples, do presumido, sabe? Exatamente. Então, por isso que eu falei, não, eu gosto disso e eu quero fazer o que eu gosto. Pra que eu vou ficar fazendo uma coisa que eu não gosto ou não me traz a leveza que eu preciso para transmitir pro meu cliente que não é um bicho de 7 cabeças a contabilidade. E faz toda a diferença na recepção que o cliente tem em relação a essa clareza que você traz, justamente por ser nichada, né? Kelly, e hoje o que você considera que é algo que é único teu enquanto profissional e que faz toda a diferença na vida do teu cliente? Ele saber que imposto de renda é a última coisa que eu quero fazer dele. Gente, é muito importante isso, né? A gente deixar claro que contabilidade não se resume ao imposto de renda, principalmente nessa época, né? Que a gente sabe que tá todo mundo correndo atrás de documento e comprovante. E justamente. Né? E o produtor rural, como essa é uma das maiores, digamos assim, obrigações que ele tem, que muitos só fazem o imposto de renda, então ele acha que a contabilidade é só isso. Quando na verdade é 1% de tudo que a contabilidade pode ajudar no campo, na propriedade, para ele, enquanto gestor do negócio dele, porque é um negócio, a lavoura é um negócio. Não é só plantar, né? Você tem que entender onde você está investindo para ver o teu rendimento. E aí a contabilidade e saber se tem ou não, porque muitas às vezes eu me deparo assim, 90% dos casos, não dá dinheiro. Eu não sei para onde foi o dinheiro. É o famoso instinto de sobrevivência do negócio, né? Justamente. Falei, então, vamos lá. Aí pega aquele monte de papel. Então o teu dinheiro foi tanto em fertilizante, tanto em semente, tanto em combustível, tanto em peça, tanto, sabe, tudo. Aí ele, então eu preciso cuidar para quebrar menos as máquinas, eles, sabe? Exatamente. Já traz assim. Se policiando mais, é algo muito cultural também, porque vem lá de trás aprender sempre a fazer, né, a parte prática, o plantar, o colher, que acaba que essa parte mais teórica, que é muito importante. Que seria a mais importante. Mais importante porque a gestão, exatamente, né? É deixada de lado. E nisso o teu trabalho é muito importante, tanto para auxiliar esses agricultores, porque você já consegue entender da parte agro e como ele vai entender que a contabilidade vai ser importante. E no meio disso, onde você vê a maior dificuldade dos trabalhadores da parte rural na contabilidade, na organização financeira pessoal e também da lavoura. É na organização mesmo, que é Deus nos acuda para... Eu nem sei se eu tenho as notas, eles dizem assim. Queridos, e você acha que é por falta de tempo, por falta de muitas vezes de trato da documentação, porque a gente sabe a correria e a loucura que é, né, para quem trabalha na verdade, na lavoura, não é nem por falta, mas assim, muitos o que acontece? Por exemplo, eles vêm retirar o que eles retirar defensivo, por exemplo, na cooperativa. Pegou a nota, entrou para dentro do caminhão, correu, chegou lá, descarregou tudo aquilo, foi passar, voltou para casa, já era tarde e tal, essa nota ficou dentro do caminhão. Agora, se porventura em algum momento a porta ou a janela ficou aberta, deu um vento,
Sim, Foi. exato. Às vezes ele até lembrou de noite, mas amanhã eu pego, tá lá no banco do caminhão, tá no Sim. banco da caminhonete. Tá no porta-teco, tá no porta-luva. Entende? E E vai quem passando. convive com o meio rural, ou quem já conviveu, sabe que carro de agricultura, você abre uma notinha ali, né? Tem aos montes. E realmente quando precisa juntar para você levar a tua vida contábil para um contador, então Deus nos acude. E em virtude, por isso a minha pergunta, em virtude da correria, né? E a vida está acontecendo, e o insumo que ele comprou ele já tem que aplicar, e no outro dia já tem rotina de novo. E ainda bem que já temos softwares agora que conseguem auxiliar nisso, que caso ele perca a nota, não tem problema, graças a Deus. Mas aí vem outro problema ainda, porque eu preciso dele ali comigo, porque eu vou imprimir a lista, eu quero saber isso daqui, como você fez, o que você fez. E o tempo para eles fazerem isso, para eles verem no escritório. Então acaba que o teu trabalho não é só parte de números, mas também vai auxiliar muito na qualidade de vida e também na segurança de cada agricultor, né? Isso, e pegando um gancho nessa fala da Jaque em relação a não é só isso, que conselho você daria nesse momento tão importante que tem muita gente se movimentando em relação a imposto de renda e acha que o único contato que vai ter ao longo do ano e da vida é nesse momento? Que conselho você daria para quem ainda acha que contabilidade é só burocracia? É um pouco burocrática, mas ela não é só imposto de renda, gente. Principalmente isso, né? A cada um, talvez, começar a olhar com mais carinho para a gestão da sua propriedade, saber que pode ser mais fácil, mais leve, né? Essa correria agora para o imposto de renda, meu Deus, eu tenho que pegar no seu... Se você tiver o acompanhamento ali, mês a mês, tudo certinho, chegou essa época, você não vai precisar fazer nada. Você vai precisar só sentar com o seu contador e isso, se ele for, digamos assim, bem organizado, terminou dezembro, iniciou janeiro, ele já vai saber, ter um norte de qual é a situação para imposto de renda. E aí serão só ajustes para fazer depois, para não ter que ficar 2 meses, às vezes, correndo atrás de papel, de documento, de coisas que já poderia estar organizado e de uma forma simples e leve, porque é o teu contador que vai fazer isso. Né? E assim, esse acompanhamento contínuo, pessoal, ele vai te fazer respirar e pensar em outras coisas importantes ao longo do ano. E justamente para você não ter um acumular. É um trabalho preventivo que se realiza ao longo do ano para que nessa época de imposto de renda, que é o que a maioria da... A gente está falando muito sobre imposto de renda porque culturalmente, né, contador imposto de renda, a gente tá só pensam nisso. É só a publicação de leão na rede social. Às vezes Deus eu fiz uma, assim. Exatamente. Então é muito importante que vocês entendam a importância dessa assessoria contínua de modo que você se previna de muitos acontecimentos que te fazem correr. Mas se você já tiver um contador que faz o seu imposto de renda, continue com ele, tá? Eu quero te ajudar só na gestão. Ótimo. Estamos falando de eu não sou fã do imposto de renda. Eu faço. E ter uma gestão organizada te faz ter mais tempo de vida para fazer outras coisas na vida pessoal ou também para empreender em outras áreas, que é o teu caso, né? Que além da contabilidade, você também trabalha com a Tupperware. E como surgiu essa oportunidade? Como você concilia tudo isso? Olha, eu acho que organização e disciplina é o que faz eu conciliar, né? Claro que é um equilibrar de pratos, assim, muito grande. E volta e meia, um prato ou outro cai. Não existe isso de, é perfeito. Não é, tá? Vai cair prato, vai ter momentos que talvez a casa fique um pouquinho mais abandonada, porque não tem como, a gente é humano, né? Sim. Mas a Tupperware, ela veio assim justamente, eu vejo que para trazer leveza para minha vida, para me ajudar realmente assim eu vou respirar, porque eu não preciso mais ficar 8 horas trancada na frente de um computador, sabe? Glória. Se você se sentiu tocada, empreenda. Tá? É um hobby que virou trabalho. Exatamente. Justamente. E essa questão que você traz para nós de disciplina, pessoal, a Kelly está sendo humilde, porque ela é disciplinada.
Eu vou fazer uma observação aqui, que às vezes eu tô mandando áudio pra ela, tem pipi, papapá, 10 horas da noite, e no outro dia ela responde e fala, mas eu já tava dormindo, senão não acorda cedo. Ai, hoje eu falei pra ela... Ou eu respondo às 4h30, 5 horas. Que bênção quem dorme cedo. Então é disciplina, porque aí, beleza, você vai dar 5 horas da manhã, ela já tá lá postando café e divulgando o Tupperware. Minha irmã que diz que eu canso ela quando ela acorda, porque ela olha lá, eu já fiz um monte de coisa. Tá Meu Deus, eu tô... A Kelly já correu, já treinou, já não sei o que, já mostrou negócio tributário, já Ou vamos mostrou... falar, não deixa tempo pra cansar. Hoje eu não quero fazer, eu tô com preguiça. Né? Ela só acorda, vai e faz. E ela faz a gente que não faz tudo isso, se sentir um pouco culpado, mas tudo bem. Kelly, conta pra gente. Dentro desse universo da Tupperware, o que mais mudou na tua vida? Não necessariamente financeiramente, mas enquanto pessoa, rotina, correria, que benefícios a Tupperware trouxe pra tua vida? Ah, muitos. Ela me ajudou a não quebrar mais tanto pote. Ótimo. Que isso, na verdade, que hoje eu mantenho, que eu faço, que é já ter, porque assim, a Tupperware é uma mão na roda na vida do dono de casa, né? Então, isso de já ter tudo meio pré-pronto, organizado, eu já tinha antes, eu já fazia antes. Então, a diferença é que em 2 usadas, os outros recipientes, né, ia-se. E com a Tupperware não. Então, ele me ajudou a não ter mais tanto desperdício, né? Nem de alimento e nem de dinheiro comprando um mundaréu de pote sempre. E me ajudou principalmente na rapidez, na agilidade, em realmente transformar o que eu já fazia, mas em algo melhor. Eu vejo assim que trouxe, eu falei, nossa, isso daqui é muito bom. E é uma coisa que eu posso mostrar para as outras pessoas, porque eu não vou ter a frustração de mostrar, de ensinar uma coisa que talvez não seja tão boa. Isso que eu ia perguntar, porque quais foram os reflexos da Kelly empreendedora? Kelly, o que veio antes, a Kelly contadora ou a Kelly da Tupperware? A contadora. Eu trabalhava, né, já estava formada, eu me formei em 2014, 2016 a Tupperware entrou na minha vida. Quantos anos tem a empresa da Tupperware? 80 anos. Veja só, gente. De Brasil, 50. E olha, uma questão engraçada aqui, você falando de não quebrou mais pote. Na minha cabeça, o nome de pote veio depois de Tupperware. Porque lá em casa a mãe chamava até pote de sorvete. Pega aquela Tupperware pra mãe. Era todo pote, todo e qualquer pote, mesmo não sendo... Era Tupperware. Eu achava que era o nome de utensílio pra gente ver o peso, né? Pega o Tupperware, tá naquele Tupperware. Mas às vezes eu olhava, era, sei lá, um pote de margarina. Era um Marinex, né? Às vezes. Exatamente. Era um Tupperware. Mas era sempre tá no Tupperware. Que beleza, né? Foi muito bom. Então a gente vê que a Tupperware mudou só essa questão de trabalho, mas também mudou a tua vida pessoal, que trouxe mais facilidade. Sim. E também começou uma distração, porque aí você acaba fazendo várias coisas com ela. Deu para unificar, por isso que é fácil de conciliar, digamos assim. E é isso que eu sempre ensino para as consultoras. Elas, mas eu não consigo, eu tenho vergonha de aparecer. Você não precisa aparecer, meu bem. Pega o Turbo Chef, coloca a cebola ali dentro, puxa a cordinha 3 vezes, pronto, tá picada a cebola. Uma brincadeira enquanto você empreende. Justamente, né? entende? Então é o quê? É o dia a dia. Não precisa, é aquilo que a gente consegue fazer sem esforço. Eu falei, é por isso que dá certo, porque quando que eu faço propaganda? Quando eu tô fazendo comida. Exatamente. Ultimamente que tá assim mais corrido por causa do Emanuel e tal, mas se não, enquanto eu tava preparando, eu ia fazendo as fotos e tal. No final do dia eu postava, usava aquele material, enfim, é algo que é só isso. Não tem nada incrementado, você não precisa, mas isso não é pra mim, porque eu vou precisar de tempo e eu não tenho tempo, eu trabalho fora, eu não sei o quê. E era assim, porque comigo foi assim, eu fazia 100 quilômetros para ir trabalhar, voltava e ia pra Tupperware, era assim. Então não precisa assim um tempo astronômico, não. Ótimo, eu tenho certeza que tem muita gente que se identificou por utilizar, por já ter visto você manuseando ali em rede social de uma maneira muito natural. E se eu quiser fazer parte, se o pessoal de casa que está acompanhando quiser fazer parte do grupo, ser uma revendedora, como que funciona? Me chama! Vou te ajudar, vou te ensinar. Tupperware é vida, gente. Então, você comprar direto da fábrica é muito fácil, né? Claro que você precisa alguém te
norteando, te mostrando, te ensinando, para você não perder oportunidades. Eu perdi muitas oportunidades no início. Primeiro porque era aquilo de, vocês sabem como que é trabalhar fora, né? É uma loucura, aí mais casa, marido, filho, então muitas coisas eu acabava assim por não parar para ir buscar, sabe? E aí, como a minha distribuição era Curitiba, eu me cadastrei primeiro por Curitiba, então eu não tinha o contato direto ali, próximo da minha líder comigo, ou ela me falando, me instruindo, né? Eu deixo as minhas consultoras quase loucas. É bom, ele que gosta desse Sabe, né, meus podcasts ali que eu mando, né? Então eu mando para elas também muitos, viu? Vamos fazer isso, faz assim, assado, tal. Porque eu vejo que isso teria sido um diferencial muito grande lá no meu início. Que não sei o que teria acontecido, inclusive, porque já foi um boom, né? Graças a Deus. Mas assim, se eu tivesse tido tudo aquilo que eu faço para elas, talvez teria sido ainda melhor, ainda não sei. Assim, mas eu vejo a importância da proximidade e do líder estar mostrando o caminho. Porque é muito melhor quando alguém pega na tua mão e vamos lá, Perfeito. Qual é a tua dificuldade? Exatamente. O que você precisa, sabe? E você colocar em prática, claro. Porque às vezes, faz assim, assado. Não, mas é difícil. Mas a gente só vai aprendendo e aperfeiçoando no processo, fazendo. Justamente. Quando você começou a empreender na contabilidade com a Tapor, provavelmente você tinha medos, tinha inseguranças. E até quando começou a Por fazer isso que é melhor ter alguém do lado. Exato. Então me Que chamem, vai te gente. ajudar, Eu tô né? aqui pra ajudar vocês. E muitas pessoas estão pensando, eu queria, mas eu tenho medo, eu não sei por onde começar. Então você tá aí pra ajudar nisso. E quando a gente começa, a gente está de um jeito, mas com o tempo vai aperfeiçoando e vai perdendo esse medo e vai ficando cada vez mais motivado. Gente, é perfeitamente possível, porque eis a pessoa que dizia que se precisasse viver de vendas ia morrer de fome. Ai, Hoje em dia tudo é venda. Eu falava muito isso e eu não oferecia nenhuma caneta para ninguém. Não era comigo, realmente, sabe? E aí eu vejo como é fácil quando você tem um produto bom, Tanto que hoje um produto que se vende sozinho. Eu acho que um pouco foi isso que me ajudou, sabe? E você não vende só produto, né? Você vende serviço e produto. Então Isso são aí. duas áreas totalmente diferentes, mas em qualquer coisa que você for começar, você tem que estar na venda, tanto de produto quanto de serviço. E até mesmo quando você vai procurar um emprego, você está se vendendo. Então hoje tudo é venda. Exatamente. Mas eu não pensava assim. Exatamente. É uma coisa que a gente aprende no processo. Isso. E pensando nisso, que dica você daria para quem está em casa nos ouvindo que precisa aprender mais sobre vendas ou gostaria de iniciar na área do empreendedorismo? Ou tem essa visão equivocada que você tinha de que não sei vender. Muito equivocada, Meu Deus, vou gente. morrer de fome se precisar vender. Eu pensava muito isso. Falei, não, mas... E a primeira coisa que eu pensava, isso daqui é caro. Quando a minha prima falou, se cadastra, eu falei, que você tá louca? Aqueles troços caros que você vende? Aquela mentalidade de escassez lá em Sabe? cima, né? Mas ainda bem que ela não desistiu, que ela insistiu. E aí eu me cadastrei para não perder a parente, a comadre, porque ela falou assim, eu nunca mais falo com você. Aí eu me cadastrei e ainda bem. Porque eu tinha essa visão, né? E por isso que eu digo, gente, não tenham medo do novo, do diferente, que talvez é uma coisa que eu não me vejo fazendo isso. Isso é muito fora de mim. Não é. E o diferente é bom. Então, venha para a Tapor, venha fazer uma tentativa, pelo menos. Garanto que você vai amar e não vai mais sair. E tem uma conexão muito forte essa questão de já ter alguém que abriu o caminho, né? E vai facilitar a sua vida. Tem uma conexão muito direta com o que a gente faz, né? Exatamente com o que a gente faz dentro do associativismo, né? Então, pessoal, não hesitem. E assim, se tem dúvida, esclarece. Talvez realmente não seja para você, mas você só vai saber se é ou se não é para você conversando, né? E a Kelly tá aí para acolher, para ensinar, para explicar, para cadastrar, né? Para orientar, fazer o que ela gostaria que tivessem feito com ela lá no início. Então veja a bagagem que ela tem. Quanto tempo você tem de Tapor? 10 anos. 10 anos de experiência. Veja só,
E hoje a gente está muito orgulhoso de ter a sua presença aqui nesse nosso primeiro episódio. Estamos muito orgulhosos de receber a Kelly. Eu não quero nem comentar que eu já estava aqui conversando com ela, falando de Tupperware, falando de contabilidade, e estou pensando no gloss que eu tenho no bolso. Tem outro braço aí da Luciluz, mas a gente vai guardar para o outro episódio. E eu quero chamar a atenção de vocês que enquanto a gente conversava aqui, as nossas patrocinadoras passaram na tela aqui na televisão, tá? Então, se você tem interesse de ser patrocinador do nosso podcast, fique à vontade, entre em contato com a gente aqui na CIMAN, com o Edu, com as meninas, com a gente do núcleo, que a gente vai esclarecer como que você pode fazer parte. Aqui a gente tem o patrocínio de todas as nucleadas. Eu não vou citar aqui porque tenho receio de esquecer de alguém, mas ao longo do programa a gente foi passando aqui o patrocínio de todas as nucleadas. Kelly, de coração, a gente quer agradecer a tua participação, a gente quer agradecer a tua participação não só no podcast, mas como no núcleo, nas nossas reuniões, todo o apoio, todo o amparo. A gente sabe o quanto faz diferença a dedicação de cada uma, né? A nossa presença aqui. E eu quero que você já vá pensando nos próximos temas, porque a gente tem muito papo para esticar aqui ainda, né? E é muito legal a presença de vocês aqui, porque sempre tem alguma coisa nova para aprender, para se inspirar e também para conhecer mais sobre cada pessoa, cada mulher empreendedora do nosso município, que a gente sempre precisa de valorização para ampliar ainda mais o nosso comércio local. Então, se vocês querem saber mais sobre o Numencast, sobre o nosso projeto, conheçam através das nossas redes sociais, tanto da CIMAN quanto da Numen. E esse foi o Numencast, Vozes que Empreendem. Espero muito que vocês tenham gostado e esperamos vocês no próximo episódio. Tchau!